Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma palestra do webinário sobre saúde da mulher, práticas integrativas da menina à mulher, promovida pela Keyforbes. Antes da gente iniciar esse nosso encontro, gostaria de me apresentar. Meu nome é Renata Miranda Save, sou psicóloga e pós-graduada em neuropsicologia e atualmente faço atendimentos individuais com adolescentes e adultos de forma completamente remota, com pessoas que moram aqui no Brasil e no exterior. Durante a minha prática na psicologia, atuei principalmente no campo da saúde mental e também na psicologia social com atendimento a vítimas e autores de violência doméstica. Tenho uma página no Instagram que eu faço algumas postagens relacionadas ao universo feminino e é sobre isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, com uma introdução à mulher, saúde mental, entre a realidade e suas potencialidades. Me refiro à saúde, o conceito trazido pela Organização Mundial de Saúde em 1948, onde diz que saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. E quando eu me refiro à realidade e às potencialidades, é justamente o lugar da mulher dentro dessa realidade biopsicossocial e a partir daí o desenvolvimento das suas potencialidades. Eu costumo dizer que a ignorância é um aprisionamento, mas nem sempre a gente consegue lidar com a nossa liberdade. E aí é isso, né? A liberdade é a chave, mas nem sempre a gente sabe qual porta abrir ou como virar essa chave. E aí eu costumo dizer que essa ação é justamente o processo de autoconhecimento. Então ressalto: por que as práticas integrativas são tão importantes para a gente compreender o sujeito em sua totalidade? Primeiramente, devemos ter a consciência de que somos sujeitos biopsicossociais, ou seja, fatores biológicos, sociais e psicológicos são condições inerentes à nossa existência humana e eles se interrelacionam. Vamos pensar aí num tripé, ou melhor, a famigerada Santíssima Trindade. Para quem conhece sobre o cristianismo, há uma crença de que Deus é um só e que ele se constitui em três personalidades: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Apesar de terem funções diferentes, eles se interrelacionam e eles são indissociáveis, tornando um só. E é a mesma coisa com a nossa condição humana biopsicossocial. Apesar de terem funções diferentes, eles se interrelacionam e eles são indissociáveis, tornando uma coisa só. E por isso, se a gente pensar assim, que um desses pés ele se quebre, toda a estrutura ela vai ser comprometida. Então é importantíssimo, respondendo essa pergunta sobre as práticas integrativas, que a gente não só cuide de um desses eixos, mas que a gente cuide de forma integral a nossa saúde física, mental e social. Bem, a intenção então é falar sobre cada um desses três eixos e como que funciona a dinâmica entre eles. Começando pelo biológico, quando eu me refiro a ele, eu me refiro ao genético, ao epigenético, à fisiologia, às emoções, à saúde alimentar e ao cognitivo. Além disso, o biológico como marcador importante. Exemplo, o sexo biológico feminino como algo definidor e na compreensão de como somos e fomos tratada em sociedade. Esse corpo que foi violentado, subjugado, objetificado, domesticado e explorado, não apenas nessas questões de opressões, mas também nas idealizações da beleza feminina e também da maternidade. Antes de adentrar mais sobre essa questão do corpo, que é um tópico extremamente importante, eu gostaria de trazer aqui alguns dados estatísticos. Atualmente, no Brasil, as doenças crônicas que mais acometem a população brasileira são, em primeiro lugar, a hipertensão, em segundo lugar, a lesão da coluna e, em terceiro lugar, o transtorno depressivo. Há estudos ainda que sugerem que a depressão pode vir a ocupar o primeiro lugar desse ranking dentro de 10 anos. E aí a gente pode perceber com esses números que talvez
com bons hábitos de vida, como por exemplo a prática de atividade física, uma boa alimentação, ou até mesmo um bom desenvolvimento psíquico, uma inteligência emocional, poderia reduzir drasticamente esses números. Mas por que é tão difícil, apesar de ser tão óbvio a solução para esses problemas? E a gente tem que ficar atento a esses fatores que eu citei anteriormente, como por exemplo o sujeito bio, que tem imensas categorias dentro desse eixo biológico, o social, que também vem com uma grande complexidade, como por exemplo, classe social pode ser que seja um fator que é definidor para várias questões e vários problemas sociais, por exemplo, como a questão do Alzheimer, que não apenas é uma questão de saúde pública, mas também é uma questão de educação, por exemplo, como o analfabetismo. O eixo social eu considero o tempo histórico, o espaço geográfico, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, a cultura, a política e a classe socioeconômica. Vou trazer então aqui para vocês como que o feminino passou da deusa à bruxa, à louca, à depravada. Nesse sentido, este corpo como objeto de consumo, de desejo e de fertilidade. Esses corpos a gente pode estar observando através da arte, que vem trazer esse corpo da mulher, em cada época, de uma forma muito diferente, de uma forma idealizada. Aí eu vou trazer aqui para vocês as Vênus. A Vênus, que é correspondente a Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor, da sensualidade e da fertilidade. Na época ali do final do Paleolítico, a primeira imagem produzida por um homem foi uma estatueta da Vênus de Willendorf. Essa Vênus, ela tem uma imagem do ideal de mulher que vem acompanhado com a ideia de fertilidade, essa deusa da fertilidade. Vocês conseguem ver que essa estatueta tem um corpo um pouco mais robusto. Você vê que o ventre, ele entra em questão, ele está mais aparente, então você vê que é um corpo mais robusto, mais avantajado. Então, através das artes, a gente pode decifrar um pouco como que cada sociedade vem trazendo aí esse ideal de mulher. Nessa época, no final do Paleolítico, as mulheres eram consideradas como as únicas responsáveis pela fertilidade, pela gestação. Não havia ali uma ideia de que o homem fazia parte desse processo. Inclusive, as mulheres acompanharam depois essa questão da agricultura, né? Foram as primeiras a mexer com a agricultura, porque acreditava-se que, além da fertilidade em termos de gestação, da maternidade, por exemplo, mas não esse conceito de maternidade que a gente tem hoje, mas como algo fértil. Então, por isso que elas se ocupavam, por exemplo, do campo, da agricultura. E eu vou aqui só dar alguns exemplos das Vênus que a gente tem representado nas obras de arte, como por exemplo a Vênus púdica, que é a Vênus capitolina, com esse ideal, né, do púdico, do não tocável, desse corpo ainda bastante desejado, mas puro. A Vênus de Milo, que é muito conhecido inclusive como um ideal de feminilidade, de sensualidade. Só por uma curiosidade, a Vênus de Milo era inclusive usada para ter as medidas ideais para as Miss da época. A Vênus Genitrix, né, que tem a ver com a maternidade, a mãe, né, essa questão da Afrodita, né, que é justamente essa questão da fertilidade. A Vênus Callipyges, você só vê um pouco ali da sua nádega, então essa questão ainda ali do corpo, né? Vocês repararam, assim, eu tô fazendo um recorte ocidental, europeu, até porque nós, brasileiros, a nossa sociedade brasileira é muito influenciada por essa cultura, então por isso que eu tô trazendo esse recorte ocidental. A Vênus de Botticelli, né, que a gente conhece, que é justamente o nascimento da Vênus, e aí a concha é representada como a genitália, você vê que os cabelos ali importam, né? Vocês vão ver também que em outras obras de arte o cabelo é uma questão muito importante para a expressão da feminilidade. Até hoje a gente vê que essa questão é muito importante, muito arraigada na nossa cultura. A Vênus adormecida, que transita entre o
a púdica e oferecida. Eu acho uma coisa muito interessante que perpetua até os dias atuais, é que essas obras de arte, elas mostram aí que não é interessante que ela seja totalmente oferecida, ou seja, totalmente exposta. Não, existe ali, né, um pano. Por quê? O homem, ele precisa ter ali um papel importante na conquista, por exemplo. Ele precisa se sentir importante de que ele vai ter um papel na conquista da mulher. Então não pode ser totalmente explícita, porque o interessante é que haja essa participação do masculino. E a gente fica vendo o quanto que os homens se excitam quando existe uma blusa meio transparente, que isso desperta um pouco mais de curiosidade e esse desejo ali de estar fazendo essa conquista. Agora eu vou fazer um salto histórico até o século XX e XXI, só para vocês perceberem quanto que este corpo ainda está no campo do ideal e do inalcançável. Na primeira década do século XX, a gente tem as Gibson Girls. A gente vê que são esses corpos curvilíneos, são mulheres altas e magras, seios avantajados, um quadril largo, mas porém com uma cinturinha bem fina. E por isso o espartilho era muito comum nessa época. Na segunda década, as garçons, indo na contramão da primeira década, essas mulheres fugiam da silhueta, ou seja, eram aquelas mulheres com atitude, mulheres que bebiam, fumavam, dirigiam carro, e tinha esse conceito bastante de liberdade. Nos anos 30 e 40, essa questão das curvas voltam e também na década de 40 é quando a gente vê um conceito de beleza muito associado com saúde. Já na época dos anos 50, a gente tem o ícone, né, que é a Marilyn Monroe, que vem trazendo aí ainda as curvas, né, mas com seios voluptuoso, né? O ventre em questão, ele não é necessariamente um ventre com a cinturinha fina ou chapado, mas que tenha toda essa suculência, essa mulher arrumada com os cabelos bem arrumados, uma mulher muito maquiada. Já na década de 60, acompanhando aí o movimento hippie, é esse estereótipo, né, da mulher magra, com cabelos longos, né, essa aparência um pouco, né, sensual, mas ao mesmo tempo bem menina, bem jovem. Na década de 70 e 80, o que vai importar é o corpo atlético. É claro que os anos 80 veio com muito mais força essa questão, né? Na década de 70 já vem com essa construção de que o corpo atleta era o corpo que era um corpo saudável e bonito. Nos anos 90, indo na contramão do corpo atlético, do corpo sarado, vem os corpos extremamente magros. Esse era o grande ideal de beleza, esse corpo bem magrinho, né? Chegando a ter ali uma onda, né, de anorexia, bulimia nessa época, devido a essa idealização do corpo extremamente magro. Já agora, a partir dos anos 2000, a gente tem a Kim Kardashian que vem lançando moda não só no corpo, mas também, né, no rosto, com as inúmeras intervenções plásticas, né, para alcançar esse corpo ideal, e que a gente percebe com não só, né, desde a época do Paleolítico, mas até hoje, que o ideal estético está muito ligado também à classe social, ou seja, geralmente está ligado ali com a riqueza. Hoje, de certa forma, é uma promessa de que seja alcançável, basta você ter dinheiro. Bem, eu fiz esse salto histórico, mas eu não expliquei também essa questão da deusa em ser transformado em bruxas. Você lembra que eu falei que quando as mulheres eram consideradas como deusas da fertilidade, é porque os homens não tinham ideia da sua participação nessa questão da fecundação. Os homens passaram, então, a dominar os corpos dessas mulheres, né? É onde o patriarcado, ele se inicia. E as bruxas,
elas vêm em direção contrária, né, a este movimento do patriarcado. Eram mulheres que voltaram ao campo, voltaram a ter uma participação social extremamente importante. Eram pessoas que tinham um movimento político muito forte, né, tinha conhecimento medicinal muito importante. Eram pessoas que cuidavam bastante da sociedade, né, da população. E em contramão, então, vem aí, né, a Igreja Católica, principalmente, com a Inquisição, pegando, né, algumas dessas características, né, que a gente tem como estereótipos de bruxas hoje, né, como, por exemplo, a pinta, alguma marca de nascença, né, uma verruga, enfim, o chapéu que era, né, esse chapéu tem essa ponta, né, que eles associavam como algo demoníaco, mas era muito usado no campo, né, mulheres que tinham conhecimento da medicina, então eles diziam que eram feitiços, enfim, qualquer coisa era motivo de acusação de bruxaria e de feitiçaria. Homens também eram considerados feiticeiros, mas mais de 80% dos acusados eram mulheres, né? Principalmente essas mulheres que desafiavam o patriarcado, mulheres que preferiam viver suas vidas sozinhas, ter a sua própria interpretação, né, das escrituras divinas. Eram essas mulheres que desafiavam então o sistema e por isso, né, elas foram colocadas literalmente nas fogueiras. Se não bastasse, né, essa questão da bruxaria, que socialmente isso foi desconstruído ainda um pouco, mas que ainda existe no século XXI, existem pessoas que já foram acusadas de bruxaria, né, e que infelizmente, por exemplo, aqui no Brasil, mulheres foram espancadas até a morte por serem acusadas em fazer pacto com o demônio. A gente precisa entender aí, né, de onde vem esse preconceito todo, né, com o sexo feminino. Depois das bruxas, né, veio o movimento de colocar as mulheres numa posição de loucura, né? Essas mulheres, né, que tinham um sofrimento psíquico grave, né, que durante muito tempo eram vistas, né, como histéricas e como loucas, né, colocadas isoladas, né, em algumas instituições, trancafiadas nessas instituições, né? Veio esse movimento junto, né, do feminismo, da primeira onda, ali a psicanálise também surgindo, com Freud, né, tendo esse papel muito importante na escuta dessas histéricas, e aí essa construção, né, nova da sexualidade feminina, né, enquanto essa mulher que pode exercer sua sexualidade com mais liberdade, serem escutadas na sociedade, né, e ter um papel importante. E aí você vê que vem esse movimento da primeira onda feminista, são as sufragistas que vêm com esse movimento, né, de lutar por seus direitos políticos, né, o direito do voto, né, da participação social e da igualdade em direitos, né. Bem, antes de continuar com essas ondas do feminismo, tem uma coisa muito importante que eu preciso pontuar. Nenhuma conquista dentro ou fora da legislação foi conquistada pela boa vontade masculina. Muito pelo contrário, todas as conquistas foram de muito movimento e pressão feminina, ou seja, as mulheres vêm trazendo aqui essa importância, né? Então, junto com todo esse movimento, olha só, eu falei dos ideais de beleza, né? Nem todo mundo aderiu, né? Nem todas as mulheres aderiram ao movimento feminista, né? Mas existiu aí essa primeira onda que foi extremamente importante para a sociedade, o sufragismo. Depois, na década de 60, né, junto ali com o movimento hippie, com a revolução sexual, lutas pela liberação e pela legalização do aborto, do anticoncepcional, pelo direito de ser ou não ser mãe, contra as violências sexuais, ou seja, o estupro, né? Então, voltado muito para essa questão da sexualidade, né? Vindo aí com uma influência muito grande aí do conhecimento, inclusive, da psicanálise. E para vocês terem uma ideia,
essa questão da maternidade, a gente precisa compreender, né, a maternidade não apenas como algo biológico, mas como algo construído socialmente, como algo cultural. E para isso a gente precisa entender também o conceito de infância. Vamos recapitular. A infância, né, nem sempre foi algo instituído, né, enquanto termo, né, eram mini adultos. Por exemplo, a infância passou por um momento em que a criança ela era cuidada ali pela comunidade, né, nos campos, era por todo mundo, por todas as casas, por todas as famílias, né, já nas casas aristocráticas, né, eram as amas de leite que cuidavam dessa criança, né, tinha uma alta taxa de mortalidade. Enfim, crianças morriam, eles eram vistos como pequenos demônios, ou seja, eles davam muito mais trabalho do que, enfim, algo a acrescentar, né, na família, inclusive no campo, enfim, atrapalhava. Mulheres ali nessa época, elas trabalhavam bastante também. Então, a criança era vista como algo que atrapalhava, enfim, descartável, né, cuidada ali com a comunidade. Veio com o movimento burguês, que trouxe essa ideia do privado, ou seja, da família, onde a mãe ela tem esse papel extremamente importante do cuidado com a criança, ou seja, vamos colocar essas mães dentro de casa para cuidar dessa criança, ou seja, foi ali que começou uma primeira ideia de que a criança ela precisava dessa atenção, desse cuidado. Olha aqui, eu estou fazendo uma análise social, tá? Não estou querendo fazer um juízo de valor de que as crianças também não ganharam com isso. Mas a gente tem que entender que essa ideia da maternidade, que a mulher está nesse lugar de cuidado, ela foi construída a partir do movimento burguês. No campo, né, isso ainda não existia. As crianças ainda era ali compartilhado e cuidado em comunidade. É quando a gente insere ali, já no final do século XIX, que vem com esse conceito de infância e adolescência, né, enquanto, né, sujeitos aí de direito, que antes não eram bem uma realidade. Então, para isso, entendendo como que a ideia de infância foi construída, a gente vem acompanhando também essa ideia da maternidade. Ou seja, o cuidado não era do pai e da mãe, o cuidado era único, exclusivo da mãe. E até hoje, vemos e convenhamos de que a carga, ela cai na mãe, né? Na figura feminina. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive quando eu trazer essa perspectiva mais psicológica sobre um dos pilares de sofrimento da mulher, essa questão da maternidade. Então eu quis trazer já aí um pouquinho, né, dessa história. E também teve a terceira onda, né, do feminismo, que é onde vem com todo esse que cresceu mais ainda junto com uma autora, né, chamada Judith Butler, né, que é uma das grandes autoras sobre gênero. Diz que há uma quarta onda, né, não se sabe, mas que existe um pluralismo de feminismo nos dias atuais, né? A gente, principalmente aqui no Brasil, a gente acompanha aí o movimento negro, né? O movimento radical, feminista radical, o movimento feminista liberal, enfim, estão surgindo aí o feminismo marxista, enfim, vários feminismos, né? Então eu não vou entrar aqui dentro de cada um deles, não é essa a intenção, mas para entender que a gente precisa acompanhar esse tempo histórico para a gente entender o lugar, né, do sofrimento da mulher na sociedade. Como eu já fiz essa explanação social, eu já vou entrar então nesse quesito do psicológico, o terceiro eixo. O terceiro eixo é o que eu me refiro à estrutura psíquica. É como a gente se relaciona e percebe esse mundo. São os nossos sentimentos, a nossa subjetividade, as nossas interpretações, né, das emoções e dos acontecimentos. E eu vou trazer aqui, tanto pelos meus estudos e pela minha experiência clínica, três fatores, três eixos que as mulheres mais se queixam e que é uma questão de vulnerabilidade social feminina, né? Que é a maternidade, o relacionamento amoroso e a autoestima, muito ligado com essa questão do ideal de beleza. Não sei
se eu conseguir explanar que, de certa forma, desde que a gente se conhece por gente, desde que a gente tem registros históricos, as mulheres é colocada nesse lugar de ideal. Ou seja, o ideal, pela própria etiologia, é algo inalcançável, ou seja, ela não dialoga com o real. Isso é que gera e provoca um grande sofrimento psíquico. E aí a gente pensa no ideal de beleza, ou seja, autoestima, principalmente ligada a essa questão do corpo, da estética. O ideal de status social, no sentido, até mesmo, não coloquei essas parênteses, mas de classe econômica, mas que está dialogando ali também com a relação amorosa. E aí a gente vê os filmes, a gente vê a Disney, a gente vê várias questões, vários registros teóricos de que mulheres de sucesso, mulheres que alcançariam a felicidade, seriam essas mulheres que teriam um sucesso no relacionamento amoroso, ou seja, estarem casadas. E a terceira, essa questão do ideal da maternidade, que não dialoga com a nossa realidade. Bem, e uma palavra em comum entre todas essas variáveis é a culpa. A culpa de não conseguir atingir esse ideal. Lembra que eu falei um pouco lá atrás que estatisticamente a depressão é uma dos transtornos que mais acometem a população? Bem, nas mulheres é a depressão e a ansiedade. É justamente a partir do seu silenciamento e esse lugar sempre posto como algo ideal que vai provocar esse sofrimento psíquico, trazendo então como sintoma o transtorno depressivo e o transtorno da ansiedade nas suas variáveis. E a coisa mais perversa, talvez, é que a sociedade coloca o ideal como sendo o ideal, nesse sentido da função social, como sendo a fonte de desejo das mulheres, sem mesmo a gente saber se de fato desejamos o que é imposto pra gente como algo ideal. Bom, antes da gente começar a falar sobre esses 3 eixos de sofrimento da mulher, eu gostaria de construir com vocês aqui como que é construída essa questão, do sofrimento psíquico que a gente constrói desde a nossa infância. Se a gente pensar nessa questão do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, a gente tem que pensar, lembra que eu falei que tudo se dialoga? Agora vamos pensar no biológico. Os nossos circuitos neurais, eles são construídos a partir desse contato que a gente tem com o mundo. Então, a partir dessa história de vida, a gente vem com esse desenvolvimento pessoal, Lembrando que o autoconhecimento não tem fórmula, e também é uma função para a vida toda. A gente vai estar sempre em construção, a gente vai sempre estar desconstruindo algumas coisas e também a gente vai estar sempre se conhecendo ao longo da vida. É um processo que nunca para, é um processo que vai até a morte. Bem, e aí eu faço algumas perguntas. Você é feliz? Você está onde você gostaria de estar? Sua vida é movida pelos seus desejos ou pelos desejos dos outros? Quais são as suas propostas de vida? Você está nesse caminho também de onde você gostaria de se ver? Bom, são algumas perguntas que eu estou tentando provocar para a gente tentar perceber essa dinâmica, dessas estruturas e dialogando então com esse processo de autoconhecimento. Então, você respondendo questões que parecem ser óbvias, E parece até que você poderia ter uma resposta pronta, mas que, bem, ontem você desejava algo e amanhã você pode desejar outra. Bem, quando eu falei sobre que a inteligência emocional, o desenvolvimento pessoal, ela é desenvolvida desde a infância e que os nossos circuitos neurais, eles são construídos a partir da nossa história de vida, a gente tem que se questionar se, de alguma forma, fomos treinados e fomos educados a interpretar as nossas emoções. Emoção são aquelas reações mais básicas que a gente sente. Vocês já viram aquele filme Divertidamente?
É exatamente essas emoções básicas, a felicidade, a tristeza, o desprezo, o nojo, a raiva, o medo, são todas emoções bem primitivas. Quando acontece alguma coisa, a nossa primeira reação são exatamente a provocação dessas emoções. Quando você se emociona, né, quando acontece algo, né, o sentimento ele vem depois. O sentimento ele requer uma interpretação dessa emoção, uma interpretação do que aconteceu. Vejamos, eu estou extremamente decepcionado. Decepção não é uma emoção, decepção é um sentimento, ou seja, é um conjunto de valores que a gente construiu ao longo da vida e que, ao passar por uma situação, né, que a gente considera que, enfim, né, não estar dentro das nossas expectativas em relação ao outro, a gente se decepciona. Ou seja, existem vários fatores aí em jogo, né? E quando a gente tem uma decepção, a gente pode provocar inúmeras emoções, né? Então, de alguma forma, é importante a gente diferenciar o que é emoção de sentimento. E aí, essa emoção, ela tem como função sobrevivência. Então, vamos pensar na ansiedade. A ansiedade, ela é natural do ser humano, ou seja, a ansiedade, ela provoca uma série de movimentos do corpo, né? Uma tensão, né? Um arrepio, né? Nos animais isso é muito mais explícito, quando, né, cada espécie ela vai reagir conforme a sua forma de sobrevivência. Alguns vão se arrepiar, vão se tensionar, né, para atacar, outros já vão tensionar o corpo para poder pegar o gancho e fugir rápido, de forma veloz, e outros, por exemplo, né, se fingem de morto. Quando a gente é educado emocionalmente desde criança em educar nossas emoções, ou seja, a gente aprender a interpretar essas emoções, interpretar esses sentimentos, é que a gente ganha a capacidade de se relacionar com o outro e com o mundo. Só o que acontece é que, infelizmente, não existe esse investimento emocional, não existe esse investimento na educação e da interpretação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Isso faz com que, inclusive, esse número, né, de transtornos, eles podem, né, enfim, crescer absurdamente. Não só isso, olha só, não tô querendo ser fatalista e determinista, né? Existe uma série, né, como eu já disse, pontuo aqui, que existe uma complexidade, uma série de fatores que influenciam sobre os nossos sentimentos, né, de como a gente está se sentindo. Porém, esse processo de investimento nas nossas emoções, né, na interpretação das nossas emoções desde a infância, faz com que a gente se conheça cada vez mais, faz com que a gente consiga estabelecer limite nas nossas relações, faz com que a gente saiba também o que a gente quer, o que a gente aceita, os nossos propósitos, os nossos valores, e que a gente vai de encontro com o que a gente deseja e não pautada no desejo do outro, né? No desejo dessa sociedade. Fica muito mais fácil o processo, inclusive, de emancipação e de libertação, né? De nós mulheres na sociedade, né? Que, enfim, temos ali ainda muitas lutas a serem conquistadas em relação aos nossos direitos. Não só nossos direitos políticos, nossos direitos, né, legais, mas também nossos direitos sociais de fazer as coisas sem necessariamente ser julgado por isso, né? Ser excluído ou ser marginalizado por conta dessa questão. Não só a nossa sociedade ocidental, mas enfim, em outras sociedades também. E aí é onde vocês lembram que eu falei sobre a chavinha? Exatamente isso, né? Quando a gente tem a chavinha nas nossas mãos, a gente precisa saber o que fazer com ela, qual porta abrir, como girar, enfim, o que fazer com essa liberdade, o que fazer com essa emoção, com essas informações. Bem, e eu gosto muito da língua portuguesa, porque a língua portuguesa a gente tem dois verbos que se diferenciam, que é o ser e o estar. A gente não é
feliz, a gente está feliz, né? Então, isso possibilita, olha só, através da linguagem, nos possibilita a gente desenvolver nossas potencialidades, ou seja, a gente mudar esse percurso, mudar esse caminho, né? Não é uma tarefa muito fácil, sair da zona de conforto é um grande desafio, porém é uma questão possível. Bem, voltando então para essa questão dos 3 eixos do sofrimento psíquico da mulher, vamos rever aqui essa questão da maternidade. A partir então daquilo que a gente falou sobre a construção da maternidade como sendo algo ideal, eu pergunto, o que é mãe para você? Né? Qual é o conceito de maternidade para você? Qual é o ideal de maternidade? Bem, a gente sabe que hoje grande culpa que as mães carregam é pelo fracasso, ou pela responsabilidade do fracasso ou sucesso do filho, né? E quando há o fracasso, ela se sente inteiramente responsável, né? Ou a sociedade coloca ela como responsável pelo fracasso, né? Pela negligência, né? Que ela teve com esse filho. Recai sobre, né, as costas dessa mãe de que o filho ele tem que ser bem sucedido, mas ao mesmo tempo, quando esse filho é bem sucedido, ela não carrega o reconhecimento deste lugar, nessa função toda da maternidade. E ela tá sempre colocada ou mima demais, ou nem ela é negligente, né? Não existe ali, é sempre um polo pro outro, né? Não existe essa mãe real, né? Tá sempre ali no campo totalmente do fracasso, do que não deveria ser uma mãe, ou uma mãe suficientemente boa, ou seja, ela tem que estar alcançando todas essas funções que são atribuídas à maternidade. Ou se não, sei lá, esse lugar, né, da maternidade como sendo algo reconhecido pelos homens como é a mãe dos meus filhos, né, como se ela tivesse ali apenas uma função, não é uma mulher, mas é uma mãe, né? Ela é vista por esse papel, né? Então recai a carga toda sobre ela, né? Quantas e quantas mulheres, por exemplo, enquanto casadas ou, por exemplo, mães solos que tem ali uma participação mínima do pai, onde a mãe é que fica integralmente com o filho, enquanto o pai ele tá ali, tá crescendo, né? Quantas mulheres deixam de, enfim, continuar com suas vidas profissionais para estar com esse cuidado integral do filho, enfim. São várias provocações que eu gostaria de lançar aqui, sem me aprofundar, mas só para vocês pensar quantas expectativas existem em cima da mulher em relação à sua maternidade. Em relação ao casamento, também é outro problema, né? É um assunto tão, assim, todos esses 3, enfim, que eu vou citar de forma muito breve, merecem uma palestra só para cada um, né? Eu tô realmente sendo bem genérica aqui, só pra gente tentar provocar uma reflexão. E aí, por exemplo, existe o relacionamento. Quantos de vocês já não viram, quem tá aí chegando perto dos 30? Hoje em dia, na clínica, eu vejo minhas pacientes no início dos seus 20 anos já com essa exigência de ter um parceiro, de casar, de ter filhos, de construir uma família, de que esse lugar é um lugar extremamente importante, que ela só tem valor se ela estiver com alguém, né? Quantos e quantos de vocês não ouviram já de que, vai ficar pra titia? Vai ficar encalhada? São termos que não tem equivalência, por exemplo, no sexo masculino. Você já ouviu falar sobre isso? Em alguém falar sobre, vai ficar encalhado, né? Porque o homem não fica encalhado, né? Primeiro, né? E vai ficar para titio, isso também não é muito usado, né? Esses termos foram criados para as mulheres, nessa função de que, bem, a solteirona, né? Existe isso, esses termos, né? Você vê que o cuidado com os pais, quando, por exemplo, pais idosos, né? Precisa eleger uma cuidadora entre os milhares de filhos,
geralmente sobra para a filha solteira, por exemplo, para estar nessa função de cuidar dos pais ou da filha de alguém, né? É muito comum a gente ver isso na sociedade. Enfim, existe ali um desejo imenso da mulher, construído a partir do desejo de ter alguém, né? De ser escolhida, né? Esse é o mais grave, de ser escolhido, de que vai chegar um príncipe encantado, né? Para tirar desse pesadelo de ser solteira, né? De que ela vai ser amada, né? Enfim, e quantas construções, né, de personagens aí, por exemplo, da Disney, né, que a gente tem grande influência sobre a Bela e a Fera, ou seja, a mulher, essa princesa que vai mudar o homem, né, vai tornar esse monstro em um príncipe encantado, enfim, o sapo em príncipe encantado, ou vai mudar o seu estilo de vida para, enfim, se encaixar na vida desse homem. Bem, através disso, né, dessa questão de ser escolhida, começa a provocar, então, essa rivalidade entre as mulheres, né? A rivalidade, ela vem muito através dessa questão, dessa competição para ser escolhida, enfim, né? Nesse lugar aí de batalhar pelo seu homem. Então, elas são sempre colocadas nessa pressão de se casar, né? E elas se tornam muito vulneráveis, então, inclusive, se relacionar com qualquer um, porque ela precisa ser escolhida, e quando ela for escolhida, né, ela não pode perder a oportunidade para estar junto com essa pessoa que a escolheu, né. Então, se ela acaba se sujeitando em ficar com alguém que muito provavelmente, né, ela não se relacionaria ou ela não ama, para não ficar com esse status, por exemplo, de solteiro. E aí, só para finalizar essa questão do relacionamento, quem nunca ouviu essa frase? Por trás de todo grande homem existe uma mulher. É até um pouco cômica, né? Primeiro que atrás, né? Ela sempre vai estar atrás. Ou seja, quem é que tem o sucesso? O grande homem é o cara. Enfim, a mulher sempre vai ser figurante dentro desse aspecto do relacionamento. E quando a gente pensa, inclusive, nisso, por trás de um grande homem, ou seja, por trás de um sucesso de um homem, existe uma mulher que sempre o apoiou, ou seja, sempre cuidou, sempre se abdicou dos seus sonhos para atender e fazer com que esse homem ele cresça na sociedade e ela fica atrás dele. E o terceiro e último eixo é a questão da pressão estética, do ideal de beleza. Eu já explanei um pouco, então assim, só citando um pouco essa questão, né, atual de filtros, né, enfim, do quanto que a gente tem que pensar também nesse ideal estético como branco, eurocêntrico, né, então o ideal da mulher magra. Então, quanto mais você está atendendo esses lugares, mais você tem a chance, inclusive, olha só como um está ligado no outro, né? Quanto mais você está nesse ideal de beleza, mais a chance de você encontrar um homem e constituir uma família, né? E aí a gente vê que o lugar da mulher, por exemplo, branca, a mulata, a morena e a mulher preta, elas têm lugares muito diferentes nessa constituição, né? E aí a gente tem uma frase muito famosa que é a branca para casar, a mulata para trepar e a preta para trabalhar. Então você vê que há uma exclusão social, uma marginalização e uma objetificação dessa mulher não branca, e também colocando essa mulher branca no lugar de ideal, nesse lugar de princesa, nesse lugar da puritana, né? A gente sabe que todas elas estão no lugar de ideal e todas elas têm um fator de sofrimento aí muito grande. Então, só para finalizar, eu convido vocês, então, a entrar nesse processo, né, de sair da zona de conforto, entrar no processo de construção do autoconhecimento e se lançar aí, né, para um movimento aí mais consciente de autorresponsabilidade, né, para a gente poder estar crescendo
não só individualmente, mas juntas, né? Nessa questão da saúde mental da mulher. E eu finalizo, então, convidando a todas vocês a poderem entrar nesse processo de autoconhecimento. Um dos caminhos para isso é a psicoterapia. Então, a nossa palavra-chave, nossa senha da nossa palestra hoje é o ser psicossocial, certo? A senha de hoje é o ser biopsicossocial. Então, essa é a nossa chavinha. E aí, então, eu convido todas vocês, então, para fazer parte desse movimento, então, de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal. Bem, então, finalizo aqui, meninas. Eu agradeço a vocês a terem ficado aqui até o final, de ter me escutado, de ter... se vocês tiverem qualquer pontuação, qualquer pergunta, vocês podem entrar em contato no canal do Telegram, né? Se tiver qualquer dúvida, eu vou também deixar meus dados. Vocês podem estar também acessando minha página no Instagram, que é @psi.renatasave. E também, né, estou abrindo aí um projeto junto com uma colega de um grupo de apoio a mulheres, né, que vai ser de forma totalmente online, vão acontecer de forma quinzenais, né, a gente ainda vai eleger aí uma data, e aí se vocês estiverem interessados, vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou estar deixando aqui meu contato. Estou super aberta para, enfim, recebê-las e também estar aí trocando junto com vocês desse conhecimento e também se vocês precisarem também de um acompanhamento psicoterápico, também estou com vagas abertas também para estar fazendo esses atendimentos individuais. Um beijo e até a próxima!